E aí você veio com a PFzinho para oferecer essa comida de qualidade. E um diferencial, pelo que eu estava conversando até, a gente estava conversando antes do programa aqui, né? É a questão do ultracongelamento. Então, queria entender um pouco mais. A PFzinho, basicamente, ela vende produtos congelados, só que não são congelados tradicionais. É o tal do Sim. ultracongelado. E o que é esse ultracongelado? Explica pra gente. Porque eu Vamos falei lá. ultracongelado, eu falei lá, o negócio vem num cubo de gelo? Como que funciona, né? Bom, o ultracongelamento é uma máquina, Tá. ela é só um processo, né? A gente tem o congelamento tradicional, que é um freezer, que você... Para mim, eu vou dar alguns exemplos, assim. Mas o ultracongelamento é uma máquina, o industrial, que você coloca o alimento que ele congela em menos de 1 hora, um alimento que num freezer normal demoraria 12 horas. Olha Então, só. esse congelamento muito rápido não faz os cristais de gelo, que não faz essa... Ela tem a troca de fumaça, tira a fumaça e entra o gelado. Tira a fumaça. Num freezer normal, fica dentro o quente com o gelado. Então, isso vai fazendo vapor e faz os cristais de gelo. E o que acontece? Um alimento congelado muito rápido, e eu não tenho essa perda dos nutrientes na água, porque eu não formo a água, porque congelou muito rápido. Sim. Então, quando você vai congelar, eu falo assim, você pega, sei lá, um bife congelado, pegou, colocou no seu freezer e deixa lá, que não é para fazer dessa forma, mas se deixou na sua bancada, descongelando, fica um monte de água, né? Um alimento ultracongelado não vai ficar um monte de água, porque não faz esse gelo, então não faz esses cristais de gelo. Então, assim, ela mantém a textura, mantém os nutrientes e o sabor. Eu falo que, um exemplo, batatas. Não, você já congelou batata? É impossível. Congelar batata no freezer normal, você, sei lá, sua mãe fez ali um bacalhoada. Uma borracha. Fica uma borracha, porque a batata ela pega muita água. Eu congelo batata no ultracongelador. Então, a gente tem um prato de picadinho, ela é ultracongelada. O Sabe? próprio estrogonofe. Estrogonofe, a fica batata perfeita. assada, é uma batata Que normal. legal. Então, isso é um grande exemplo, assim, para mim, Então, essa máquina também é uma máquina nova, veio para o Brasil. Tá, não é uma coisa que existe há muito tempo. Não, ela não é barata também, então, assim, não tá em todos os lugares ainda, mas ela já, sei lá, uns 10 anos, e de uns 5 anos para cá, quando eu começo o PFzinho, que faz 4 anos, tava se falando mais de Ultra. E eu comprei o Ultra antes de abrir a PFzinho, mas eu comprei um Ultra pequeno e tinha na minha casa. Olha E só. o meu sonho era assim, vocês não têm o sonho de ter uma máquina de lavar roupa, um aspirador de pó? O meu é ter um ultracongelador na minha casa. Sabe? Maravilha. Você começa a conhecer as máquinas que ajudam a gente, sabe? Sim. E a PFzinho, ela nasceu da minha necessidade, né? Com a minha filha, de ter uma alimentação. Eu sempre trabalhei, né? Hoje eu trabalho com a PFzinho, mas eu trabalhava com cinema antes. E uma coisa rápida e saudável, sabe? Que eu ia pegar uma lasanha que fosse uma lasanha bacana, sabe? Uma Sim. lasanha saudável. Porque no dia a dia a gente tem essa questão. Essa ou pressa, seja, essa correria. às vezes não dá, tipo, todo dia para você fazer comida, Sim. gastar um puta tempo. Então, assim, É. você ter os alimentos congelados facilita bastante, né? Facilita. No seu caso, você fazia caseiramente para você mesmo. Eu fazia o né? teste para fazer o teste no Ultra. Porque um exemplo assim, o que acontece? O feijão, ele seca muito. Então, eu fazia teste, assim, eu colocava uma quantidade de feijão no potinho. Tá. Se você ia esquentar, tipo, eu esquentei o meu primeiro feijão. Era possível comer aquele feijão, porque ele seca no Ultra. Se fosse num freezer normal, ele faz água. Então, eu posso colocar aquela quantidade de feijão naquele potinho. Hoje, eu tenho que colocar uma quantidade de grão, mas uma quantidade de líquido do feijão, porque ele seca. Entendi. Então, o alimento... E existe uma forma de descongelar qualquer alimento congelado, especialmente os ultras congelados, porque, assim, o alimento ele é congelado de dentro para fora. Quando ele vai descongelar, ele tem que ser descongelado de dentro para fora também. Quando a gente coloca modo esquentar, ele cozinha ali, ele esquenta de fora para dentro. Então, ele dá uma cozinhada. Quando você coloca em modo que existe essa função dentro do micro-ondas, não é à toa, que é descongelar um alimento. Ele é feito para descongelar de dentro para fora. Então, a comida fica mais saborosa. Eu descobri isso com a PFzinho. Ah, é? Olha só. Ou seja, porque todo mundo joga alguma coisa congelada no micro-ondas e dá o play. Esquentar, dá Vambora. play, sei lá, 5 minutos. Não vai dar certo. Dá pra comer? Claro que dá pra comer, mas ela comer seco. Então, aquilo tudo que você faz todo um trabalho, você pega um ultra, você vai, na hora que você vai descongelar. Então, aquele modo. Ou você vai descongelar uma carne, porque assim, os alimentos,
congelado, você vai fazer a sua comida, você vai descongelar o seu peixe. Não pode deixar descongelando em cima da bancada ou Entendi. meter na água, sabe? Não pode fazer isso. Então, tá bom, eu não consegui me programar, então não deixei na minha geladeira descongelando, então eu vou usar o meu micro-ondas. Tem lá tem um peixinho, tem um franguinho, tem Sim. um bifinho lá para você descongelar aquela carne Perfeito. de uma forma saudável para você cozinhar. Tem que se atentar a isso, E o perfeito. que acontece? Numa empresa, né, numa indústria, assim, como que a gente faz a comida? Eu cozinho, né? A gente faz ali ou na panela ou no forno combinado, que é uma forma de cozinhar bem bacana. Então, todas as nossas tal de papinhas e amassadinhos da PFzinha, a gente não usa panela com água, nada. A gente usa tudo nesse forno para não perder os nutrientes nessa água. Que legal. Só que sai desse forno muito quente. Eu não posso deixar numa bancada, eu tenho que resfriar isso. Isso vai para o meu ultracongelador, a gente resfria esse alimento. Resfria, chega numa temperatura segura, que é 5 graus até 10 graus. A gente chega a 5 graus, aí quando tá todos os alimentos resfriados na temperatura segura, numa sala com ar-condicionado gelado, a gente começa a porcionar. Porcionou, coloca no ultra para congelar. Se eu fizesse pouquíssimos pratinhos, eu ia fazer uma macarronada ali. Daria para eu sair do forno, já colocar em 3 patinhos e congelar. Mas como a gente, né, tem uma produção grande, então eu tenho que fazer esse processo de resfriamento.